Bibliomania, por Marisa Midori. Roberto, antes que você anuncie o tema, eu tenho uma chamada oral para fazer. Pois não? Bom, vou falar algumas frases e você tem que adivinhar o autor, certo? Certo. Então, a primeira frase. Nunca deixe de não fazer amanhã o que pode deixar de fazer hoje. Continua ainda, Roberto. Vai pensando, vai pensando. Um desses livros que quando você larga, não consegue mais pegar. Uma política agora, para ficar mais fácil. Nas noites de Brasília, cheias de mordomia, todos os gastos são pardos. Então vai lá, Roberto, para de me enrolar. De quem são essas frases? Professora, essas frases têm a cara do Milor Fernandes. Pois é, a cara e o espírito, não é? Do Milor. Essas frases foram tiradas de um belo livro, muito bem montado, muito bem arquitetado, que se chama Milor 100 mais 100. 100 desenhos e 100 frases. Mas não é bem sobre esse livro que eu gostaria de falar hoje, Roberto. Esse livro é só a nossa epígrafe para comemorar uma reedição que foi lançada no final do ano passado, com a reedição de uma exposição Milor Obra Gráfica. A reedição da exposição foi aqui no Instituto Moreira Salles de São Paulo, e com ela nós temos a reedição do livro Milor Obra Gráfica. Professora, como é que está estruturado esse livro? Eu imagino que não seja fácil colocar o Milor, a obra do Milor, num livro. Você tem razão, Roberto, muito boa questão. O Milor, vamos lembrar, ele nasceu em 1923 e faleceu em 2012. Logo após o seu falecimento, toda a sua coleção, ela passou à curadoria do Instituto Moreira Salles. E a partir daí, desse levantamento, eles estruturaram não só o livro, como eu disse, mas também a exposição. E a grande questão que fica quando visitamos a exposição é como reunir a obra de uma vida que não foi uma vida muito linear e nem que teve uma obra muito linear. Porque, como você lembrava aqui, ele é um dos grandes tradutores do Shakespeare. E nós lembramos também que ele traduziu Racine para a atriz Fernanda Montenegro interpretar. Tanto a exposição quanto o livro, ela brinca com esta figura, não é? Esta figura múltipla. Numa primeira parte, nós temos a ideia do Milor por Milor, ou seja, de alguma forma ele fazia seus autorretratos, né, como os grandes artistas, na verdade, fazem, gostam de brincar com a sua persona. E depois nós temos a própria história da imprensa brasileira contada a partir do grafismo do Milor. Por quê? Porque ele participou da revista Cruzeiro. Nós podemos dizer que foi a grande revista do século XX, ou de meados do século XX. Ele começa na Pif Paf, que foi uma revista revolucionária no seu tempo, não é? Então, de alguma forma, a história da imprensa contemporânea brasileira está também na obra gráfica do Milor. E, a partir daí, os curadores, eles lidam de forma muito sensível com a arte dele, porque eles vão buscar temas. Então, a condição humana, a mão livre e algumas brincadeiras sérias, não é? Feitas a partir de alguns especialistas. Por exemplo, o Aguinaldo Farias vai escrever um belíssimo artigo, Enfim, um artista sem nenhum estilo, não é? O Paulo Roberto Pires escreve No Centro do Universo, no Meio do Mundo, já remetendo a uma imagem muito conhecida do próprio Milor. E, finalmente, Milor, depois de Milor, da Júlia Konvensky, o que nos faz pensar o que será da imprensa sem figuras como Milor. Eu acho que ele viveu momentos-chave da história brasileira, momentos trágicos até e dramáticos, não é? Mas com uma inteligência e um humor que são raros, e estamos com saudade desse perfil de artista e jornalista. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.